Nesse vídeo a gente vai escrever um programa para escrever na tela essa matriz que a gente está vendo aqui no enunciado. A gente vai pedir para o usuário digitar o número n, o número de linhas que vai ter nessa matriz, e o número p, o número de colunas que vai ter nessa matriz. E a gente deveria escrever uma matriz com essa seguinte estrutura, em que a gente percebe que para avançar de uma coluna para outra, a gente soma uma unidade, e isso vai valer para cada vez que a gente avança uma coluna, somamos uma unidade. Da mesma forma, quando a gente avança uma linha, para cada linha que a gente vai descendo, a gente também soma uma unidade. A gente poderia escrever isso de uma forma mais formal, dizendo que o termo geral da matriz, o elemento da posição i e j, linha i, coluna j, ele é dado pela soma entre i e j. A gente olha, por exemplo, o termo A11, o primeiro de todos, linha 1, coluna 1, ele é igual a 2 porque é 1 mais 1. O da posição 2, 2, ele é igual a 2 mais 2. Da posição 2, 1, segunda linha, primeira coluna, vai ser igual a 2 mais 1, igual a 3. Então, essa é a regra de formação geral dos termos da nossa matriz. Como é que a gente vai planejar o nosso código? A gente vai precisar usar dois loop for. E, em primeiro lugar, por que usar um for e não um while? A gente vai usar um for porque aqui é uma situação em que claramente a gente sabe o início, o incremento e o final. A gente, então, vai percorrer da linha 1 até a linha n, indo de 1 em 1, da coluna 1 até a coluna p, indo de 1 em 1. Então, quando a gente sabe essas condições de início, meio e fim muito bem determinadas, é mais fácil usar um for do que usar um while. E por que a gente tem que usar dois loops? Porque a gente vai ter um loop que percorre as linhas e um loop que percorre as colunas. Desse jeito a gente consegue lidar de uma forma mais direta com a escrita de todos os elementos da matriz. Então vamos lá, vamos criar um novo arquivo, criar ele vazio, salvar ele como escreve matriz, começar como sempre. Então, nosso include, definir a função main. As variáveis que estão aqui, as variáveis do número de linhas e do número de colunas, elas são variáveis inteiras. Não faz nenhum sentido você ter um número fracionário de linhas ou de colunas. Então, n e p são variáveis inteiras, e a gente pode perguntar para o nosso usuário, pedir para ele digitar o número de linhas, e o que ele digitar a gente vai salvar na variável porcentagem d, porque é uma variável inteira, e comercial n, para salvar na variável n, e a mesma coisa para o número de colunas. Então, digite o número de colunas, no printf a gente faz isso, ponto e vírgula no final de cada instrução, porcentagem d, porque é uma variável inteira, e comercial p, para salvar na variável p. Muito bem, então agora a gente já tem os valores numéricos para o número de linhas e o número de colunas. A gente vai escrever um for para percorrer todas as linhas, em primeiro lugar. E, em geral, a gente usa os contadores mais normais da matemática. Então, i e j são as variáveis mais típicas para fazer esses contadores. E a gente costuma começar pelo contador i. Então, a gente gostaria de escrever um i que vai começar de 1, vai ser a primeira linha. A gente vai andar até a linha de número n, incluindo a linha de número n, então menor ou igual aqui. E a gente vai andar de 1 em 1. O que está faltando aqui é a gente declarar a variável i. Então, a gente pode declarar a variável i e aproveitar e declarar também a variável j, que são os dois contadores. Bom, abrindo chaves para permitir todo um bloco de instruções aqui dentro do for. E o que vai estar dentro do for é um outro for. É um for para percorrer as colunas, começando da coluna número 1, indo até a coluna de número p, e aumentando de 1 em 1, então j++. E o que a gente vai fazer lá dentro? A gente vai escrever na tela o termo geral, que é um número inteiro, e eu vou fazer direto a conta já aqui. Então eu vou escrever o valor da soma de i mais j. Eu poderia criar uma variável com esse valor de i mais j, mas a gente pode ser um pouco mais rápido e fazer dessa forma. Esse programa vai dar mais ou menos certo, então eu vou mandar rodar ele e vocês já vão entender o que ele funciona e o que ele não funciona tão bem.
Vamos dizer que a gente quer, por exemplo, 3 linhas e 2 colunas, e aí ele vai me escrever dessa forma, que está tudo muito grudado. A gente precisa resolver algumas coisinhas aqui. Então, uma das coisas que a gente tem que resolver é colocar um espaço entre os números. E se eu der um espaço aqui, então dentro do próprio printf, depois do porcentagem %d, eu forço um espaço, isso já vai melhorar um pouco a nossa situação, repetindo os mesmos dados de entrada. Isso aqui vai dar um espaçamento entre cada um dos números. Mas para ficar na forma de uma matriz mesmo, eu preciso quebrar de linha, né? Eu preciso passar para a linha de baixo. E quando que eu passo para a linha de baixo? Quando eu acabei de escrever todos os números que estavam em uma determinada linha. Ou seja, quando eu percorri todas as colunas. Então, a gente pode incluir um printf para fazer essa mudança de linha. É o mesmo /n que a gente já usou outras vezes dentro de um printf. A gente pode ter um printf que seja só o /n, ele só vai fazer essa quebra de linha, só vai passar para a linha de baixo. E a posição dele tem que ser essa aqui. Tem que ser depois do for que percorre todas as colunas, mas dentro do for que percorre as linhas. Então, dessa forma, depois de percorrer todas as colunas, ele vai quebrar para a linha de baixo. E assim a gente vai, então, escrever as duas colunas, linha de baixo, duas colunas, linha de baixo, e o printf vai cuidar disso. O nosso programa está genérico, então a gente podia rodar isso aqui com outras, variar, por exemplo, forçar 10 linhas e 4 colunas. Já fazer uma matriz maior zona. Por enquanto ela não está super bonita, não está super bem alinhada, a gente não está se preocupando com isso, tá? O fundamental aqui seria só colocar mais ou menos na forma de tabela. Depois, no decorrer do curso, quando a gente for lidar com matrizes, a gente ainda vai voltar a trabalhar com situações parecidas. Por enquanto, o fundamental para vocês guardarem é que em muitas situações a gente usa for encadeado, a gente usa um for dentro de outro. Então, aqui os dois estão funcionando de uma forma mais ou menos independente, mas a gente vai ver daqui a pouquinho alguns outros exemplos em que as condições de um for têm a ver com as variáveis do outro. Aqui não, cada um deles simplesmente percorre todas as linhas ou percorre todas as colunas. Por enquanto, é isso.